E para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a orientação vocacional. Lembrando que o nosso podcast também faz parte do Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional da Unifenas. Eu sou Everton Marques e o nosso entrevistado de hoje é o psicólogo Fabrício Aparecido Bueno. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, pela confiança. Conversamos uma vez só, né? Já me teve a confiança de me convidar, então fico agradecido. Com certeza, nós vamos falar sobre isso. Conosco também o Léo Castro, diretor da Rádio Atenas FM. Novamente agradecer o espaço aqui à TV Alfenas, ao Everton, ao Marco, também ao professor por estar aqui com a gente. Hoje um papo muito interessante, estou mais uma vez empolgado aqui para poder tirar minhas dúvidas, conversar bastante com o professor sobre esse assunto. E o Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas, conosco também. Agradecer a presença, obrigado por aceitar o nosso convite e com certeza, Léo, vai ser um bate-papo muito legal. A gente nos bastidores já estávamos falando, temos muitas dúvidas, claro, né? E vamos lá, vamos contextualizar. Então hoje vamos falar a respeito da orientação vocacional, um processo essencial para quem está no caminho de decidir sua carreira profissional. É um momento de autoconhecimento e exploração das habilidades, interesses e valores pessoais, guiando indivíduos na escolha de uma profissão alinhada com suas aptidões e aspirações. Este processo não apenas ajuda a tomar decisões informadas, mas também a construir um futuro profissional satisfatório e significativo. Everton. Perfeito, Marco Antônio. Para quem não conhece o professor Fabrício Aparecido Bueno, ele é psicólogo, é professor do curso de Psicologia da Unifenas no campus de Alfenas, é mestre em Educação e doutor em Psicologia, trabalha como psicólogo escolar e educacional no IFSU de Minas, campus de Machado. Nós, obviamente, reduzimos o seu currículo, né, professor, para esse bate-papo, mas já dá para o nosso ouvinte e telespectador ter uma noção da sua especificidade nessa área de educação, de orientação vocacional. E ele falava já no início da apresentação que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo numa palestra que ele deu para os alunos, proferiu para os alunos do Colégio Atenas. E ele falava sobre isso. E aí, aquela pergunta, né, professor, o que é a orientação vocacional? Bom, primeiro a gente vai começar com uma questão, acho que até conceitual. Né? A gente está falando aqui orientação vocacional, é um termo ainda muito presente no imaginário, no vocabulário das pessoas, né? Mas assim, eu diria que talvez é mais interessante a gente até falar em orientação profissional, né? O termo vocacional, ele está muito ligado ao início dessa área, em que se tinha muito a ideia de que a profissão de uma pessoa, a escolha de uma profissão, ela estava ligada à ideia de um chamado. Né? E daí vem a ideia de vocação. Vocação é um termo que tem uma origem latina que tem a ver justamente com a ideia de um chamado. Quase como se fosse a ideia de que para cada pessoa existe uma profissão e ela precisa, basicamente a escolha consiste em conseguir encontrar aquele chamado. O termo vocacional ele ainda continua sendo utilizado em alguns países, né? No inglês se fala ainda vocational, né? Mas, enfim, eu acho que no Brasil eu acho que é importante a gente falar mais em orientação profissional, até porque a própria associação dessa área é a Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira, justamente para desmistificar um pouco dessa ideia de que existe uma profissão certa para cada pessoa, quase como se fosse algo natural, né? Na verdade é uma escolha, como qualquer outra, a gente vai falar disso aqui. Exato. Mas é uma escolha extremamente difícil, uma escolha extremamente importante, né, na vida da pessoa, que afeta muito a vida da pessoa, mas acima de tudo uma escolha, né? Não algo que ela precisa descobrir internamente, sim reunindo uma série de informações pessoais, contextuais, e para se chegar depois a uma escolha que vai ser aquela que mais atende ela diante daquelas informações. Mas sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Não uma descoberta, e não uma descoberta. Porque a ideia de vocação dá a ideia de descoberta. Eu preciso descobrir qual seria essa profissão que já estaria embutido, sei lá, no meu DNA, no meu interior, na minha missão de vida, né? A ideia de vocação, ela está muito relacionada a isso. Mas, assim, acho que a gente, né, a psicologia trabalha bastante com essa ideia de que, né, na verdade, não tem essa noção de descoberta. É uma escolha mesmo, né? Eu acho que é importante a gente deixar dessa forma. E tem uma idade para essa descoberta, porque às vezes a gente vê o adolescente na escola, às vezes ele está confuso, ou tem aquele que quer ser jogador de futebol,
Muitos, né? Eu quero jogar jogador de futebol, ter um ídolo, quero ser jogador de futebol, chegar lá na frente e ver que não é nada disso. Tem um momento certo que os pais podem orientar os seus filhos, olha, levar algum profissional para ajudar nessa descoberta, porque é muito frustrante a pessoa às vezes trilhar um caminho, chegar lá na frente e falar, opa, mas não era isso, bem isso que eu queria, mas a gente é muito novo às vezes para tomar certas decisões. Sim, né? Que às vezes e vai impactar com certeza no nosso futuro. Claro, então tem uma idade que o pai pode orientar o filho, levar para uma pessoa orientar, no caso um psicólogo. Então, assim, acho que para responder isso, assim, vou ter que fazer uma contextualização que eu acho que é importante. Assim, a gente está falando de um tema aqui, eu sou suspeito para falar porque sou o professor, né, dessa área. Mas é um tema que ele tem uma importância muito maior do que ele é realmente abordado, né? E eu diria que assim, isso é uma característica brasileira. Países, né, europeus, a questão da orientação profissional ela é muito mais abordada coletivamente, como política pública em escolas. Nos Estados Unidos isso é muito mais forte. No Brasil, por uma particularidade que eu diria até que está muito relacionada à história da minha profissão, né, da psicologia, a orientação profissional ela é uma prática muito privatizada. Bom, só para resumir, por que eu entendo que a orientação profissional, e aí eu vou chegar na tua pergunta, por que eu entendo que a orientação profissional é uma questão importante, não só pelo fato de ser professor dessa área. Todos nós estamos aqui trabalhando, né? Nós só estamos aqui tendo essa conversa porque em algum momento lá atrás nós fizemos escolhas e essas escolhas impactam no principal ativo que a gente tem, que é o tempo. Por que o tempo é um ativo tão importante? Porque ele é escasso. Sim. A gente sabe que ele é escasso, né? A gente tem um tempo limitado aqui, para alguns mais, para outros menos, mas nós temos um tempo limitado nessa vida. A gente sabe que ele vai acabar. Então tudo que a gente toda escolha que a gente faz que impacta nesse ativo é uma escolha extremamente importante do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo também, né? Às vezes a gente vê os indicadores econômicos, né? O PIB cresceu, o PIB não cresceu, os setores, né? O setor de serviços, o setor agropecuário, o setor da indústria, e a gente esquece, às vezes olhando esses indicadores, que são pessoas que estão ali, pessoas que estão trabalhando. Então, assim, do ponto de vista individual, afeta o tempo. Mas do ponto de vista coletivo, afeta a economia de um país. As pessoas, quando elas escolhem algo que elas gostam, elas tendem a produzir mais, elas tendem a adoecer menos, né? A gente sabe que adoecimento no trabalho gera custos públicos para o Estado, gera custo para a empresa. Uma empresa ela investe no treinamento dos seus profissionais e muitas vezes aquela pessoa sai dali e ali todo aquele treinamento. Então, assim, por isso que eu estou falando que é um tema extremamente importante. Então, assim, pensando agora, indo para a tua pergunta, é um pouco complicado a gente pensar nessa ideia de tem um momento. Bom, teoricamente, assim, todo momento é momento, porque essa discussão ela deveria estar muito mais presente, por exemplo, nas escolas. Sim. Então não caberia somente aos pais, às famílias ou a um profissional, né? Se a gente levasse mais a sério a orientação profissional, esse seria um tema que seria abordado desde, por exemplo, já desde o ensino fundamental, né? Você já pode, no ensino fundamental, você já pode começar a trabalhar com questões ligadas a projeto de vida, né? Depois no ensino médio aí você pode trazer mais as discussões sobre autoconhecimento, que aí já está um pouco mais maduro, informação sobre o campo profissional, né? Bom, e aí a pessoa vai tomar uma decisão ali depois do ensino médio e vai seguir fazendo escolhas profissionais ao longo da vida, né? Se engana quem acha que você faz uma escolha, por exemplo, ali no ensino médio e pronto. Não, você faz a escolha no ensino médio, mas assim, depois quando você está dentro da tua profissão, você vai escolher fazer uma pós-graduação ou não. Você vai escolher a área da pós-graduação, você vai escolher a carreira que você vai dentro daquela área. Então eu diria assim, a orientação profissional ela está na vida toda. Eu acho que sempre é momento. O problema de eu definir aqui que existe um momento certo é a gente pressupor que ele é mais ou menos alguma coisa que acontece ali por volta do final da adolescência, na transição da adolescência para a vida adulta. Essa é a ideia que prevalece aqui no Brasil. Eu acho que é por isso que a orientação profissional é tão desvalorizada. Entendi. Na verdade, a gente está falando de orientação profissional na vida toda. Você já pode começar isso desde muito cedo,
Obviamente, cada momento você trabalhando um aspecto. Você não vai começar com uma criança, né, de que está entrando agora na escola perguntando se ela quer ser médico, se ela quer ser advogado. Não é isso. Mas trabalhando com ela questões como projeto de vida, né, a conscientização, né, para as questões relacionadas ao trabalho, para lá na frente, na hora que ela chegar, no momento um pouco mais maduro, aí sim ela vai ter condições de trabalhar. Porque a gente vive num choque de gerações, nossos pais numa profissão até aposentar. Ele fez uma escolha na vida toda naquela profissão. Lá atrás, dificilmente eles escolheram outra profissão, ou eles trabalhavam ali até aposentar. Hoje a gente vive diferentemente do que eles viviam. Com certeza. Hoje a pessoa abomina a CLT, exatamente. A carteira de trabalho vira uma ofensa às vezes. Exatamente. E também a pessoa tem uma outra profissão, porque hoje você não consegue viver só com um emprego, só com, né, com um trabalho. Então, assim, muda totalmente, radicalmente, deu uns 360 da geração dos nossos pais para a nossa geração. Mas o professor falou uma coisa interessante também durante a fala dele, que é a questão de política pública, né? Não ter nada voltado para essa área. Nós sabemos que algumas escolas particulares trabalham essa questão de projeto de vida, eu tenho conhecimento disso. Mas parece que isso no Estado não é algo tangível, né? Mas assim, não é nem só na educação. Na educação acho que é mais agravante, porque ali a gente tem assim, todas as pessoas teoricamente passam, né? Ou pelo menos deveriam passar pelo sistema educacional. Mas assim, uma pessoa que hoje está uma pessoa que de repente está ali nos seus 30, 40 anos, querendo fazer uma transição de carreira, às vezes está desempregado, está buscando uma reinserção profissional, se ela pensa, bom, eu vou procurar um profissional, uma orientação profissional, aonde que ela vai pensar? Ela vai pensar, bom, isso deve estar em alguma clínica, eu vou procurar um psicólogo e aí de forma privada eu vou lá fazer esse trabalho. Bom, mas assim, a gente tem psicólogo trabalhando, por exemplo, na atenção básica, trabalhando nas políticas públicas da assistência social, né? Então, assim, a prática da orientação profissional, ela ficou tão privatizada e tão relacionada à clínica, que quando eu trabalho com os alunos em sala de aula, a possibilidade da gente fazer orientação profissional em instituições que lidam, por exemplo, com desempregados, os alunos assustam. Né? A gente vou dar um exemplo do Cine. Né? Uma das funções do Cine não é só ficar inserindo as pessoas, arrumando vaga de emprego, é também proporcionar trabalho de orientação profissional ali. Então, assim, só para se pensar assim, que no Brasil, quando a gente fala de orientação profissional, nós falamos de uma prática privatizada. Quando a gente sai do Brasil e vai para outros cenários, a gente percebe que existe um esforço maior de tentar difundir a orientação profissional como algo que pode acontecer em vários contextos. Óbvio que não se trata de fazer, então quer dizer que a gente vai fazer orientação profissional, por exemplo, num CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Não é necessariamente você ir fazer uma prática clínica de orientação profissional lá no serviço de assistência social. Mas é você trabalhar de forma transversal com a orientação profissional num acompanhamento de um grupo, por exemplo, de pessoas desempregadas ou de pessoas que às vezes estão passando por processo de transição na carreira. Às vezes estão desempregadas justamente porque são vítimas, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui, trabalhou a vida inteira de cobrador. Né? O cobrador, essa profissão, ela deixa de existir por uma série de questões ligadas à tecnologia, ônibus automatizado. Bom, essa pessoa não porque ela é incompetente, não porque ela quis, mas às vezes ela vai ter ali um desemprego que é muito mais estrutural. Bom, essa pessoa vai ter que passar por uma transição, né, na carreira. E às vezes isso vai impactar economicamente. Essa família, ela vai às vezes ser assistida pelo CRAS. Por que não se pode pensar numa perspectiva de fazer um trabalho de orientação profissional ali naquele contexto? Isso gera espanto porque a orientação profissional ela não é tratada como política pública. Existe um esforço da Associação Brasileira de se criar incentivos e de se criar exigências que as escolas integrem a orientação profissional de uma maneira mais obrigatória, mas a gente está, assim, infelizmente, engatinhando. Né? A gente não está engatinhando do ponto de vista teórico. A gente tem uma área muito fortalecida no Brasil, assim, teoricamente, com muito trabalho robusto, uma associação bastante forte, bastante atuante, com congressos regulares. Temos profissionais muito competentes de orientação profissional, mas a gente não tem tanto ainda uma cultura de orientação profissional tão arraigada, a não ser na clínica. Aí na clínica a gente deslancha bem, né? Porque esse é o nosso histórico. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando o senhor proferiu a palestra para os alunos do Colégio Atenas foi justamente em relação a essa mudança de cultura que eu percebi dos psicólogos.
Eu lembro anteriormente que nós falávamos em habilidades, que a pessoa tinha uma determinada habilidade, ela teria que seguir aquela carreira. Naquela palestra o senhor mostrou algo diferente. Não é necessariamente porque você tem uma determinada habilidade que você tem que seguir aquela carreira. Explica isso um pouco melhor para nós, professor. Bom, então, assim, primeiro, só fazer uma contextualização assim, histórica, né? Como é que a orientação profissional surgiu? De onde que vem essa prática? Dá para dizer tranquilamente que a orientação profissional ela é um efeito da Revolução Industrial, né? Porque a Revolução Industrial ela bagunça um pouco o mundo do trabalho, no sentido de que as posições que as pessoas ocupam na sociedade, ela deixa de ser definida pelo nascimento, pela hereditariedade, né? Hereditariedade não biológica, mas, né, enfim, a pessoa nascia camponês, ela ficava camponês, numa sociedade estratificada, né? Ela nascia nobre, ela, né, vivia nobre até o final da vida. A partir do processo de urbanização, a partir do processo de liberalização da sociedade, a partir de uma série de processos, você tem uma maior necessidade que as pessoas escolham aquilo que vão fazer. Né? Na sala de aula eu costumo dar o exemplo de uma indústria bem ali do século XIX, ali, que é a indústria ferroviária. Né? Quer dizer, pensa na indústria ferroviária, você vai ter uma pessoa que vai, olha a fragmentação do trabalho, uma pessoa que vai conduzir o trem, a pessoa que vai construir o trilho, a pessoa que vai construir o vagão, a pessoa que vai alimentar, né, a caldeira. Então, assim, a gente vê uma complexificação maior. Quando você tem complexificação, as pessoas passam a ficar em dúvidas, elas passam a ter que, né, escolher. Ao ter que escolher, elas começam a enfrentar todos os dilemas da escolha, né? Qualquer escolha humana ela gera dilema. E aí no final do século XIX, início do século XX, tinha um sujeito nos Estados Unidos, chamava Frank Parsons. Ele era uma pessoa que ele não tem uma formação muito definida, ele é formado em Direito, mas também trabalhava como assistente social, trabalhava como professor, e ele começa a dar uma série de palestras. Ali, ele morreu jovem, ele nasceu em 1850, morre em 1850, morre em 1908, ele morreu com 58 anos, mas por volta ali dos seus 50 anos, ele começa a dar uma série de palestras, justamente falando do quanto que seria importante para os países cuidar melhor da orientação profissional, porque gerava insatisfação pessoal e problemas econômicos. E as pessoas vendo as palestras dele começam a procurar ele para pedir ajuda. Falar, então já que você está falando que isso é uma questão tão importante, então eu queria que você me ajudasse. E aí ele começa a receber, ele trabalhava numa espécie de uma ONG, eu estou chamando ONG, não era o nome, mas assim, uma instituição social, e ele começa a receber pessoas. Isso ali, 1906, chega um momento que o número de pessoas é tão alto que ele tem que criar um escritório, ele funda um escritório de orientação, que é o primeiro escritório de orientação profissional em 1908, e morre em 1909. Então veja, né, assim, com um ano, só que ele morre, mas ele deixa um livro contando como que ele fazia como que ele fazia a orientação profissional. Então, assim, agora eu esqueci a pergunta. A pergunta eu estava comentando em relação aos alunos na época do Atenas, que nós... Lembrou? Lembrei. Então, assim, o Frank Parsons, ele percebeu que as pessoas precisavam de ajuda em relação à escolha. Então, assim, se a gente lê o livro do Frank Parsons, o que a gente vai perceber? O Frank Parsons, ele trabalhava, primeiro, tinha uma dimensão de autoconhecimento. Então, ele passava uma série de exercícios para as pessoas para fazer em casa, né? Pedia para a pessoa ler algum livro para saber como é que eram as habilidades cognitivas da pessoa, pedia para a pessoa procurar informações sobre o contexto profissional, e depois, no final, aí sim ia a tomada de decisão. Só que o que acontece? Pouco depois disso, né, mais ou menos nessa época que o Frank Parsons estava fazendo isso, estava surgindo uma área da psicologia que fica conhecido como psicometria, que é o surgimento dos testes psicológicos. E aí, calhou muito bem, o Frank Parsons, ele não viu isso, ele imaginava que a psicologia ia evoluir ao ponto de conseguir trazer uma definição científica sobre quem eram as pessoas. Mas o que acontece? Se cria uma ideia de que seria possível, aplicando um teste na pessoa, saber o nível de inteligência daquela pessoa, as características da personalidade daquela pessoa. Depois eu poderia estudar as profissões,
e eu conseguiria encaixar as pessoas no lugar certo. Exato. Então isso... De acordo com as suas habilidades. Isso durou, assim, aproximadamente uns 50 anos, de forma, assim, praticamente isolada. Só essa perspectiva psicométrica é que perdurou. Tanto que hoje, muitas pessoas, quando elas vão pedir a ajuda de orientação profissional, até falei isso lá na palestra, Sim. elas chegam perguntando, tem um teste vocacional para você aplicar em mim? Porque as pessoas acreditam que eu vou lá, faço um teste, e o teste vai me dar a resposta de qual é a profissão. Você vê que a gente volta lá na coisa da vocação? Sim. A escolha, ela não vira uma escolha, ela vira uma descoberta. É como se já existisse a profissão certa para mim. Ela tá lá em algum lugar. Ela já Nasci para aquilo. ela tá só precisa descobrir ela o que tá é. fechada aqui dentro de mim. Eu preciso descobrir, e para isso eu vou Interessante. usar um teste. Bom, na segunda metade do século XX, com o avanço dos estudos, a gente meio que superou essa visão, por entender o seguinte, que assim, eu falo uma coisa que os alunos acham que eu estou contando piada quando eu estou falando isso, e principalmente os alunos do ensino médio, eles começam a rir quando eu falo, mas assim, escolher uma profissão é escolher um problema. E isso assim, é uma frase, parece uma frase de efeito, mas não é frase de efeito, é porque toda profissão, Tem problema. ela tá atrelada a um problema. Em algum momento, a informação, a comunicação, ela passou a ser um ativo importante, Sim. complexo, e você precisou de um profissional da comunicação especializado naquilo para cuidar desse tipo de trabalho. Correto. Em algum momento, a gente começou a tratar a saúde mental como algo importante, surgiram os profissionais da área da saúde mental. Em algum momento, as leis começaram a ficar extremamente complexas. Você precisa de uma pessoa que passa anos na faculdade, fazendo graduação, pós-graduação, para cuidar daquilo. Então, assim, toda profissão ela está atrelada a um problema. E a escolha, entre as várias perguntas que você tem que responder, uma delas é essa. Que problema que eu quero para minha vida? Isso, assim, não tem teste psicológico que vai conseguir responder isso para você. O teste, para não dizer aqui, então quer dizer que ele é Não totalmente... tem nada, né? O teste, ele atua numa das dimensões, num dos pilares da orientação profissional, que é o do autoconhecimento. Ele é um instrumento que contribui, que ajuda no processo de autoconhecimento, entre vários outros elementos. A entrevista, né, uma boa conversa ali com o orientador profissional, somado ao teste, ele contribui para a pessoa desenvolver, né, um melhor autoconhecimento sobre ela mesma. Mas só isso basta? Não, porque aí tem uma outra dimensão, que é informação profissional. Eu preciso saber a informação. Que problemas o psicólogo enfrenta? Né? Que problemas o jornalista enfrenta? As pessoas, quando vão procurar um advogado, um médico, elas vão lá para apresentar um problema para aquela pessoa. Eu quero esse problema para a minha vida? Né? E isso é informação. Então a gente vê que não é só autoconhecimento. A gente tem que juntar autoconhecimento com informação. Então, o que eu acho que a psicologia melhorou, assim, ampliou um pouco a visão de que a escolha ela não é tão simples assim, como simplesmente você ir lá e passar por um teste pronto. Né? Então, isso é um avanço que eu acredito que a psicologia tem tido. Né? Talvez há 40 anos atrás seria estranho você ver um psicólogo dando uma palestra falando aquilo ali que eu estava falando com aqueles alunos. Né? Olha, vão, procura informação. O pessoal vai ficar assustado na hora. Sim, porque é exatamente isso. Quando nós falamos de orientação profissional, sempre tem essa ideia de que a pessoa está pronta para aquela área, ela vai se descobrir naquela área, ela vai seguir isso. E hoje a gente percebe que não é bem assim. Sim. E uma coisa muito interessante que o professor coloca também, para dar as informações, é a rotina profissional. Qual é a rotina profissional de um advogado? Nós tivemos uma farmacêutica, né, professor, naquele momento, e que ela dizia, olha, me formei em farmácia, imaginando algo. Quando eu me descobri atrás de um balcão, eu percebi que não era isso que eu queria. Não foi isso? E encaixa muito naquela sua fala, que é da rotina. É um conhecimento que a pessoa também tem que trazer, colher essas informações, né? A rotina profissional. A escolha é um processo tão difícil, essa escolha profissional, é tão angustiante, porque ela vai impactar tanto a vida da pessoa, vai definir ali, eu acho que é bem mais do que um terço, porque você trabalha, mas você passa um tempo descansando do trabalho, você passa um tempo se preparando do trabalho. Você tem férias, mas as férias são do quê? Férias do trabalho. Então, assim, é uma escolha tão complexa que as pessoas tentam se apegar a um elemento só na hora de tomar a decisão. Um desses aspectos é, às vezes, o conhecimento. Então, a pessoa pensa assim, bom, o que o psicólogo estuda? Então, eu vou saber o que o psicólogo estuda, e aí eu vou ver as matérias que eu gosto na escola e vou tentar escolher de acordo com as matérias que eu gosto. Isso é muito comum na área das exatas. Vou escolher engenharia porque eu gosto de matemática.
Eu estou dizendo que é errado fazer isso? Não estou dizendo que é errado. Isso é um elemento importante. É óbvio que se eu vou para um curso de exatas, eu preciso saber se eu gosto de exatas, né? Agora, além do que estuda, do que aquela profissão tem em termos de conhecimento, isso não é só isso que forma a prática profissional. Então você tem o conhecimento como uma dimensão, mas você tem uma segunda dimensão, que é o fazer. Então eu não passo na faculdade, eu não fico só lá estudando, lendo. Não, em algum momento eu vou ter que praticar. Em algum momento eu vou ter que ir para reunião. Se eu sou repórter, eu vou ter que ir para campo. Exato. Às vezes eu vou ter que fazer entrevista com a pessoa. Se eu sou psicólogo, eu vou ter que me deparar com uma pessoa. Não vou ter que ficar só lendo livros sobre transtornos psicológicos. Não, vou ter que em algum momento me deparar com pessoas, né, com transtornos psicológicos. Então, assim, só para dizer que existe o conhecimento, mas existe o fazer, né? Existem outras dimensões. Se tiver tempo a gente até conversa. Mas com certeza. Essas duas são extremamente importantes, né? Toda profissão ela tem um conhecimento agregado, toda. Eu citei, até coloquei na palestra uma foto de um motorista de ônibus. O motorista de ônibus ele tem um conhecimento agregado, ele tem que aprender como conduzir, ele tem que ter alguma noção de mecânica, ele tem que ter noção do trânsito. De espaço, né? Pra de virar espaço. Carro, então, assim, toda profissão ela tem um conhecimento agregado, mas ela tem também um fazer agregado. E esse fazer agregado define grande parte da rotina, né? Então, eu preciso saber disso. Sim, eu não posso achar sim. que é só estudar. Eu não posso olhar a grade curricular do curso. Isso, né? interessante. E também, professor, mas tem algumas pessoas que você vê que já tem a característica, né, inerentes a ela ali, mesmo que não tenha aquela vocação e tal, pelo menos numa visão que eu tenho, porque eu vendo uma família que todo mundo teve mais ou menos as características ali, passada de pai para filho, de vô, da comunicação, do rádio, então já está mais ou menos inserido dentro desse ambiente. Como lidar então com a pressão também da família, desse ambiente e das características que já são colocadas àquela pessoa, mas que normalmente às vezes ela não quer seguir aquilo que já está sendo Aquela colocado a carreira, ela, né? aquela carreira, ou aquelas características mesmo que está desde pequeno, muitos pais ali tentam influenciar o que o filho quer ser, ou o que o filho vai seguir depois, né, na carreira profissional. Como que a gente pode lidar com esse cenário? Diante de uma criança, de uma pessoa ali que tá inserida nesse ambiente. Então, acho que assim, essa influência ela pode ser vista do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo, né? Eu acho que assim, do ponto de vista positivo, eu penso o seguinte, né? Você imagina, você tem um pai, uma mãe, alguém na sua família que gosta muito daquilo que faz. Se aquela pessoa gosta muito, se sente muito feliz naquilo que faz, é bem provável que aquilo ali contagie as outras pessoas em volta, dentre elas os filhos, né? Então isso é um pouco meio que inevitável. Eu acho que quando a influência está nesse campo, eu acho que não vejo problema. Agora, por outro lado, a influência negativa é quando você começa a intervir no campo de escolha da outra pessoa, porque como eu estou dizendo, não é uma descoberta, sim, uma escolha. Né? Então, assim, a escolha do filho vai ser uma escolha do filho. Ainda que seja uma escolha que aos olhos da família não seja a mais adequada, a mais agradável, a mais rentável. E aí, assim, eu penso que a forma de resolver isso, eu acho que os pais, né, as pessoas influentes, os educadores, pensarem o seguinte: a minha influência ela está sendo positiva ou negativa? Se ela for positiva, eu acho que ela é meio inevitável. Se eu sou uma pessoa muito feliz naquilo que eu faço, eu acho que eu vou contagiar. Eu vou influenciar outras pessoas, né? Naturalmente. Provavelmente, né, você vem de uma família que gosta muito de comunicação e você foi influenciado positivamente porque as pessoas estavam muito felizes com aquilo. Então, acho que nesse ponto não tem muito o que fazer. Você vai ficar tutelando as pessoas para elas não influenciarem positivamente. Só que vai chegar um momento em que a pessoa vai adquirindo vida própria, uma personalidade própria, que ela vai começar a fazer as próprias escolhas. E aí, nesse momento, é que você tem que tomar um certo cuidado, né, como educador, de pensar o seguinte: opa, peraí, até que ponto a minha influência aqui ela não está extrapolando o que é meu e eu estou começando a entrar no campo do outro? Porque aí você pode descobrir, em algum momento, que por mais que você tenha dado uma influência totalmente positiva na vida da pessoa, aquela pessoa quer seguir um outro rumo, ela quer seguir uma outra carreira, e aí o seu papel como pai, como educador vai ser o quê? Vai ser apoiar ela dentro daquela escolha, ou vai dizer não, na verdade eu quero trazer, né, para o meu campo, para a minha área profissional? Então acho que é fazer essa autorreflexão, né, para tentar deixar essa influência no campo positivo.
né? Aí eu não vejo problema. Eu acho até que volta na parte de política pública também, para educar também os pais, né? Os educadores ali que estão dentro de casa. Porque eu tive muitos colegas da faculdade, acredito que vocês também já tenham conhecido pessoas que normalmente falam assim, eu tô fazendo esse curso aqui porque meu pai quer muito que eu faça. Aí vai, esse curso. Isso, aí vai, faz a faculdade toda, e depois chega lá no final da faculdade, resolve fazer o curso que ela mesma quer. Entendeu? E aí isso aí eu vejo que... Então, é por isso que isso... porque aonde você trabalha isso, né? Porque no consultório isso é muito tranquilo, né? Assim, de trabalhar. Você tem ali geralmente o pai pagando, né? O tratamento, vamos dizer assim, a orientação, né? A gente chama de orientação. E há alguns momentos em que a gente percebe que a influência da família está sendo tão danosa que você tem que chamar a família. Aí você tem que chamar a família e falar, olha, você pagou aqui um processo de orientação profissional, mas você está, né, atrapalhando o próprio processo que você pagou. Então, aí é tranquilo. Agora, se a pessoa não tem a possibilidade de passar por um processo de orientação profissional, onde que ela vai se fortalecer para lidar com isso? Daí eu acho a importância da escola, né? Da escola, às vezes da universidade também, né? Porque acho que a temática da orientação profissional precisa ser tratada também com universitários, né? Se engana quem acha que a gente só faz a escolha ali do curso e gostou do curso. Não, mas assim, depois que você está no curso, se a gente for pegar qualquer área, pegar meu exemplo, dentro da psicologia eu tenho muitas, N caminhos, várias possibilidades, que é tão, às vezes, até mais difícil, mais complexo de tomar decisão do que foi tomar a decisão do curso. E depois mesmo já estando na vida profissional, a gente estava conversando sobre isso aqui antes, né? Durante a vida profissional, às vezes eu já estou num processo ali de consolidação, mas eis que o mercado de trabalho da minha profissão mudou. E aí eu vou ter que passar por uma transição. A pergunta é, se a pessoa não tem o consultório para conseguir esse tipo de trabalho, aonde que ela vai conseguir esse apoio? Nas instituições que ela está inserida. E eu acho que a escola, já que a gente está falando aqui do jovem, né? Sim, ela tem um papel fundamental para fortalecer o jovem de entender o seguinte, olha, a escolha é sua. Ainda que você queira seguir a decisão que foi do seu pai ou da sua mãe, a escolha é sua. Né? Então, eu acho que ele precisa ser fortalecido. Né? O fracasso, professor, ele é uma decisão também. A pessoa com medo de fracasso em determinada profissão, talvez ele possa escolher errado. Eu tenho medo de fracassar, então eu vou por esse caminho. E às vezes não é aquilo que quer, mas ele tem medo de fracassar perante a sociedade. Também interfere nessas decisões. Com certeza. Porque assim, a ideia de fracasso... Aí teria que pensar assim, o que a gente está chamando de fracasso, né? Porque assim, via de regra, a questão do fracasso, ela costuma estar associada à ideia de financeira, né? Então assim, eu sempre... Pegar um exemplo aqui, eu sempre quis ser, sei lá, um professor, sempre quis ser um professor, mas aí de repente, eu tenho medo de não ser tão bem, eu estou vendo aí os professores sofrendo tanto, reivindicando aumento de salário, será que, né, e se eu não der muito certo, né, e aí a pessoa acaba abandonando aquela área por uma questão de fracasso. Ou então, às vezes a pessoa pensa, às vezes numa profissão, que às vezes é até muito bem remunerada, mas muito competitiva. Eu penso assim, eu acho, só para situar aqui, eu acho que não tem... a orientação profissional ela é um processo que a gente deveria, em tese, fazer dele um processo mais racional e menos focado nesse tipo de afeto, sabe? Medo de fracassar, né? Porque assim, a possibilidade de fracassar você vai ter em qualquer área. Toda hora. E ainda tem isso. Às vezes eu sou muito bem sucedido, mas acontece uma mudança tecnológica e aí de repente eu começo a ser fracassado. Então assim, eu penso que se existem muito analfabetos da tecnologia, né? São pessoas que têm doutorados, mas não lidam bem com a tecnologia. Com transformação. Acostumou a passar o e-mail e aí ele estava bom. Fax. Aquilo, né? Passar um fax e tudo. Então essa nova tecnologia veio. Eu escutei de muitas pessoas que são muito inteligentes. Falei, eu sou um analfabeto digital, porque eu não tenho. Pois é. Né? Não tenho esse conhecimento. A regra que eu penso, assim, o meu princípio acho que se for para fracassar, então fracasse em algo que você gosta. Porque até a maneira como você vai passar por esse fracasso é uma maneira diferente do que você fracassar numa coisa que você não gosta. Porque o risco de fracassar, ele vai sempre existir. No que você gosta e do que você não gosta. Esse risco ele está sempre colocado. Se você fracassa fazendo uma coisa que você gosta, eu penso que pelo menos você tem um pouco mais, primeiro, um pouco mais de resiliência, né? De repente até para evitar o fracasso, para encontrar novas alternativas, né?
Então, esse é um princípio, assim, que eu sigo, assim. Se for para fracassar, fracasse fazendo uma coisa que você gosta. Professor, por todo esse nosso diálogo, a gente percebe que nada existe definido, nada existe pronto. Mas para um aluno do ensino médio que, de repente, possa nos acompanhar nesse podcast, ele tem muitas dúvidas em relação a essa futura escolha profissional. Quais seriam suas dicas para ele trilhar esse caminho? E posteriormente, gostaria que o senhor também desse uma dica também para aquele profissional que já está há muitos anos no mercado, obviamente, e pensa numa transição de carreira. Então, bom, vou começar pelo adolescente, porque algumas coisas são comuns. Eu acho que a primeira coisa é investir em autoconhecimento. E o que é investir em autoconhecimento? Se a pessoa tiver a oportunidade de buscar uma ajuda profissional para isso, buscar uma ajuda profissional. Mas não tendo a oportunidade de buscar uma ajuda profissional, conversar, se abrir, falar com as outras pessoas, perguntar o que as pessoas acham, né, contar dos sentimentos que você está tendo, o que você acha, né, perguntar para os amigos às vezes são bons parâmetros, mas não no sentido de perguntar para ser influenciado, né, mas assim, para se conhecer melhor, que tipo de habilidades que você acha que eu tenho, o que você acha que eu sou bom para fazer, que tipos de, né, enfim, de capacidades que você me vê, né, vê em mim. Então acho que esse é um primeiro ponto, investir em autoconhecimento. Segundo, e aí eu acho que os adolescentes não tem como ser perdoados em relação a isso, buscar informação, né? Eu acho que buscar informação, a gente, nós aqui, acho que não, nem todos aqui, né? Mas assim, eu venho de uma geração em que buscar informação sobre orientação profissional era algo muito complicado. A gente tinha que ir, às vezes, ou na biblioteca para encontrar lá um almanaque que tinha, um guia que tinha lá na biblioteca, às vezes desatualizado, não tinha a profissão que eu queria, né? Ou então eu ia ter que conversar com o profissional. Então, hoje a gente mantém tudo isso. Então, eu posso ir conversar com o profissional, mas eu tenho, assim, uma lista farta de informações onde eu posso, né, buscar. Então, por exemplo, eu posso entrar antes de entrar no curso, eu posso buscar saber o que estuda naquele curso, qual a grade curricular daquele curso. Eu posso continuar perguntando para o profissional. Eu posso ir hoje na internet e encontrar vídeos e mais vídeos de universidades sérias, né, de boas universidades, explicando o que faz o psicólogo, o que faz o médico, o que faz o jornalista, né, como é que está o mercado de trabalho. Às vezes tem vídeos longos sobre isso, podcasts sobre isso. Então, acho que assim, investir em autoconhecimento, procurar se entender melhor, né, assumir mais as suas capacidades e investir muito em formação. Para uma pessoa que está em processo de transição, eu recomendaria essas duas coisas também, porque a transição ela vai exigir também autoconhecimento. Se eu estou em transição, eu tenho que passar de um lugar para o outro, né? Então, para onde eu vou? Então, acho que investir em autoconhecimento é muito importante. Informação também é muito importante. Eu adicionaria nisso assim, uma dose, às vezes, um pouco maior de coragem, né? Porque a depender de quando essa transição estiver acontecendo, você já, olhando de novo para aquela questão da escassez do tempo, você já está com um tempo um pouco mais restrito que o adolescente. O adolescente costuma ser um pouco mais aventureiro, né? Eu tenho a possibilidade. A pessoa numa situação de transição, por que ela está fazendo a transição, muitas vezes? Entre outras coisas, porque às vezes ela não está muito feliz no trabalho, né? E você mudar, a gente fala, poxa, mas você não está feliz, então por que você não muda? Porque não é tão fácil assim, né? Não é uma coisa simples. Então acho que vai ter que ter uma boa dose de coragem para você, entre outras coisas que você precisa assumir para você no seu autoconhecimento, é assumir para você que não está legal, que não está funcionando, que precisa fazer alguma coisa diferente. Às vezes não é necessariamente transição na carreira, não é necessariamente trocar de profissão. Às vezes é trocar de ambiente de trabalho, às vezes é trocar de área. Então, assim, é ter um pouco de coragem de assumir quando a coisa não estiver legal, falar, olha, não está legal, não está funcionando. Então vai ser o quê? Vai ser um novo curso, de repente? Uma nova especialização, por exemplo? Ou mudar de área dentro da mesma profissão? No limite, pode ser, às vezes, ter que mudar de profissão, porque aquela profissão já não atende. E só uma coisa, será que isso significou que a escolha foi errada lá atrás? Não necessariamente. Porque as profissões mudam, mudam e as pessoas mudam. Né, eu costumo dizer assim, quem trabalha com tecnologia, vê muito isso. Imagina quem trabalha com tecnologia. O que significava ser técnico em informática há 30 anos atrás? Há 20 anos atrás? Né? E hoje, se trabalhando aí com nanotecnologia, com essa diversidade toda, então assim, mudou. A profissão mudou. E eu também mudo. Poxa, às vezes, né,
estava ali gostando daquilo ali, né, daquela problemática ali que eu trabalho, de repente eu falo, poxa, tive tantas outras experiências, que tal fazer uma outra coisa, né? Que tal fazer um outro curso, uma outra área, estudar outras coisas, né? Oxigenar. Então tem que ter coragem também, né? Coragem. Ele falou de escassez de tempo, e como sempre o nosso tempo é muito escasso também no podcast, né, professor? Aqui mais ainda, aqui voa. Aqui voa. Aqui tá 30 louco. minutos a gente piscou, acabou, e é algo que a gente pode estender, né, Léo? Mas, Léo, palavra com você. Agradecer o professor pelos esclarecimentos aí, por todas as dúvidas. A gente tem ainda mais, assim, a vontade era passar 4 horas aqui, conversaria tranquilamente sobre esse assunto aí, com muita clareza. Nossa, muito, muito bom mesmo. Se eu tivesse tido também um pouco desse conhecimento quando eu tinha lá 18 anos... É sempre assim, todo mundo. É sempre assim. Isso, evitaria pelo menos 1 ano aí de desgaste, né, na vida. Mas graças a Deus deu tudo certo também. Mas então depois eu vou indicar esse podcast aqui também para pessoas que eu conheço que estão na dúvida, que eu tenho certeza que pelo pouco que vai ser apresentado aqui, essa meia hora, foi de muito conteúdo. Então eu não tenho dúvida que vai ajudar muitas pessoas mesmo. Parabenizar, professor. Obrigado, Everton, também. Obrigado, Marco, a TV Alfenas, e até a próxima. Marco Antônio Bastos. Foi um prazer recebê-lo aqui. E as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você tem redes sociais, deixar pro então, pessoal? eu tenho rede social, apesar de não ser tão ativo nelas, mas tá lá minhas redes sociais, Fabrício AP Bueno, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não sou ativo, mas eu recebo as mensagens. Então, se mandar, tô aqui na Unifenas, tem meu e-mail aqui da Unifenas, fabricio.bueno@unifenas.br. Enfim, eu acho que, né, as pessoas me acham fácil assim nas redes sociais, colocar lá meu nome lá, acha fácil. Eu queria dizer assim, aproveitando, né, dizer que foi um prazer também, a conversa muito bacana, e fico à disposição. Exatamente que isso aí a gente ia falar para o senhor, a palavra está aberta para o senhor, e falando um pouquinho dessa questão da insegurança. Ela é comum a todos nós. Sejam os adolescentes, sejam os mais idosos, ela faz parte desse processo de autoconhecimento, né, professor? Com toda certeza. E eu acho que principalmente agora, né? Porque assim, a gente está num momento assim, de transformações muito aceleradas, de instabilidade em todos os cenários que a gente encontra, né? A gente está vivendo um momento de confluência de crises, né? De crise climática, crise política, crise informacional, tá, né? Então, assim, momentos de crise existencial, crise econômica. Então, assim, momentos assim, eles deixam as pessoas inseguras, né? Eu acho que não por acaso as pessoas estão no momento buscando muito ajuda psicológica, né? Muito ansiosas, porque vem dessa insegurança. Está cada vez mais difícil, né? Não só se conhecer, como se orientar. E principalmente na vida profissional. O mundo do trabalho, ele está bem confuso, né? Muita profissão sumindo, muita profissão surgindo. Então, mas faz parte. Eu acho que estamos aqui para isso também, né? Pra uma mensagem ajudar. final. Bom, eu diria, eu vou ficar com a coisa da coragem. Eu acho que assim, com tudo isso que a gente conversou aqui e com toda essa insegurança, eu acho que a gente precisa de coragem também para explorar. Né, assim, tudo isso que a gente falou aqui, eu falei muito de exploração interna, e eu preciso ter coragem para se autoconhecer. É um ato muito corajoso se autoconhecer, porque eu posso descobrir coisas que eu não gostaria muito. Então, se autoconhecer é muito importante. E explorar o mundo profissional para abrir um pouco mão de determinados preconceitos que eu tenho, né? Às vezes eu tenho preconceito sobre uma profissão. Eu acho aquela profissão tão legal, mas peraí, você já conheceu aquela profissão? De fato, já conheceu a rotina daquela profissão? Então, assim, coragem para explorar. Eu acho que se você tem coragem para explorar, você aumenta as chances de ter uma escolha mais bem pensada e mais bem fortalecida do que se você não explora, né? Então, a mensagem final é essa. Tem só uma frase que define, escrita por Winston Churchill. Coragem é a primeira das qualidades humanas que garante todas as outras. Aí, ó, tá vendo? Perfeito. E dessa forma, então, encerramos mais este episódio, né, do Rádio TV News, Conversas Atuais, e do podcast Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Professor, muito obrigado. Léo, muito obrigado. Marco Antônio. Valeu. E nos encontramos numa próxima edição.